Muito antes de nomearmos o mundo, nós o percebemos. Antes de sabermos o que é uma árvore, há uma percepção direta de forma, cor, presença. Antes de pensarmos, olha, isso é um céu azul, há uma simples consciência do azul. Essa percepção pura é anterior à mente conceitual. Ela é imediata, não filtrada. E, no entanto, logo após essa percepção, o pensamento entra e diz: ah, isso é isso, aquilo é aquilo e aquele outro é aquele outro. O mundo passa a ser rotulado, comparado, classificado. E com isso, perdemos o frescor do real. A mente transforma tudo em objeto. Você deixa de ver a árvore e passa a ver apenas o conceito de árvore. Deixa de sentir o ser humano diante de você e passa a interagir com uma imagem mental. Minha mãe, meu colega, uma pessoa irritante. O mundo se torna um reflexo da mente, não da vida. E assim nos afastamos daquilo que está vivo agora. Nos afastamos do mistério. Mas é possível retornar. Retornar à presença direta, à experiência sem rótulo. Basta um instante de presença. Você olha, ouve, sente, sem nomear. E nesse espaço, entre o perceber e o pensar, surge o sagrado. Surge o reconhecimento de que tudo é mais profundo do que a mente pode compreender. Surge o encanto pela existência que a mente não pode fabricar. Essa é a verdadeira espiritualidade. A capacidade de viver além do conceito, no coração do agora. Existe em você uma dimensão que não muda, que não envelhece, que não pensa, que não teme, uma quietude que permanece a mesma, seja qual for a circunstância. Quando criança, você já a conhecia, embora sem palavras. Quando adolescente, ela ainda estava ali. Agora, com todas as experiências e transformações que a vida trouxe, ela continua. Essa dimensão é você em sua essência. É a consciência pura, não limitada pelo tempo nem pelas formas. A mente tenta se apropriar de tudo. Sou assim, tenho esse tipo de personalidade, eu reajo desse jeito, eu sou desse jeito. Eu não vou deixar de ser o que eu sou. Mas tudo isso são apenas padrões, são formas temporárias. Você, em sua verdade mais profunda, é o espaço onde esses padrões surgem e desaparecem. Você é o pano de fundo silencioso da existência. E quando você repousa nesse espaço, mesmo que seja por um momento, tudo se aquieta. O que antes parecia urgente, já não tem tanta força. O que parecia ser você, se revela apenas como uma história do passado. Essa imobilidade interior não é indiferença. Ela é vida em sua forma mais pura. É o que permite a compaixão, a escuta profunda, a clareza. Porque você não está mais reagindo a partir do ego. Você está respondendo a partir do ser. Esse espaço é o mesmo em todos nós. É o que nos une, além das palavras, das culturas, das identidades. E reconhecê-lo é o despertar.
Durante muito tempo você buscou respostas, buscou segurança, buscou reconhecimento das pessoas, da sua família, da sua esposa, do seu esposo. Você buscou a iluminação. A mente é movida pela busca. Ela precisa sempre de um próximo passo, de um novo objetivo, de algo a ser alcançado no futuro. Mas chega um momento inevitável para quem desperta, em que a busca perde o sentido. Não porque tudo tenha sido encontrado, mas porque você percebe que aquilo que buscava nunca esteve fora de você, nunca esteve no exterior, nunca esteve nas outras pessoas, nunca esteve na sociedade. Esse é o paradoxo. A verdade sempre esteve aqui. A paz, o amor, a completude, o preenchimento daquele vazio interior que todos nós já sentimos. Nunca foram metas distantes, mas o próprio fundo da sua presença. Tudo o que era necessário é silenciar o suficiente para perceber. E quando você vê isso, a busca cessa. Não porque você se tornou indiferente, mas porque você está completo, porque você está em casa. A inquietação desaparece. A necessidade de se definir, de se provar, de se justificar para alguém desaparece e resta apenas o ser. E, curiosamente, é nesse não buscar que a vida flui com mais leveza. Você ainda age, ainda cria, ainda aprende, mas não por carência, não para preencher um vazio, não para que outras pessoas sintam orgulho de você. Você vive a partir da plenitude. Você se torna a expressão do ser e não uma tentativa de encontrar o ser. E esse sim é o verdadeiro fim da jornada. Tudo se torna expressão do ser. Perceber que essa jornada nunca foi uma jornada. Foi apenas o desvelar daquilo que sempre esteve presente. A famosa remoção do véu, rompimento do véu, seja como for. E agora, visto isso com clareza, você pode simplesmente viver. Não mais como alguém que busca, mas como aquilo que já encontrou. A mente gosta de interpretar a arte, de rotular a música, de entender racionalmente aquilo que é sentido. Mas as experiências mais profundas não são aquelas que você simplesmente consegue explicar. São aquelas que te silenciam, que te suspendem por um instante acima do pensamento. Esse silêncio não é algo vazio, ele é algo cheio de presença. Nele você percebe que não precisa entender, basta estar. E paradoxalmente, é nesse estado de não saber que o verdadeiro entendimento surge. Não como
ideia, mas como uma percepção viva, direta. A arte nos oferece esse espaço de silêncio sem esforço. Ela não exige que pensemos, apenas que estejamos abertos. Quando conseguimos permanecer nesse estado de abertura, algo maior se revela. Algo que sempre esteve ali, mas que só agora conseguimos ver. Nesse ver, a libertação. Porque por um momento deixamos de ser a pessoa com problemas, com planos, com histórias, e nos tornamos simplesmente consciência, ouvindo, sentindo, presenciando. E é essa simples presença que dissolve a ilusão da separação. A arte não nos dá respostas. Ela nos devolve ao estado anterior à pergunta, ao estado onde já não precisamos saber, porque estamos sendo. E nesse ser, descobrimos que a verdade nunca esteve longe. Ela apenas estava encoberta pelo ruído da mente. Tudo o que é belo na arte, tudo o que tem profundidade, nasce de um fundo de silêncio. Esse fundo não é percebido diretamente, mas ele está sempre presente, sustentando a expressão da arte. Sem ele, não haveria música, não haveria pintura, poesia. Tudo seria apenas ruído. O silêncio é o útero invisível da criação. Quando um artista está profundamente presente, ele não cria a partir do esforço, mas a partir de um estado de rendição. É como se algo fluísse através dele. E esse algo não é pessoal, não é egóico, é a própria vida se expressando, usando a forma humana como um canal. Você pode sentir isso quando ouve certas músicas ou quando contempla certas obras de arte. Há uma qualidade intocada ali, algo que aponta para o eterno. E essa eternidade não está na obra em si, ela está no espaço de onde ela veio, um espaço que também habita em você. Ao reconhecer isso, você percebe que a arte mais verdadeira, ela não tenta dizer algo. Ela permite que algo seja sentido. E esse algo não pode ser reduzido a palavras. Ele só pode ser vivido no espaço do agora, no silêncio interior que sustenta tudo. É esse silêncio que dá profundidade à experiência. Não o silêncio da ausência do som, mas o silêncio da mente rendida. Nele, a arte se torna não um objeto a ser consumido, mas mais um portal a ser atravessado para dentro de você mesmo. Quando você olha uma obra de arte com os olhos condicionados, você vê apenas formas, cores, técnicas. Mas quando você olha com presença, você vê mais do que a superfície. Você vê o ser por trás da forma. E isso transforma a experiência completamente. Presença é o que permite que a arte revele a sua verdadeira natureza. Ela não é algo a ser entendido, ela é algo a ser sentido com o corpo inteiro. E esse sentir não acontece quando você está distraído ou julgando ou pensando no que vai fazer depois.
Ele acontece quando você está aqui, totalmente disponível para o momento. Essa forma de ver não é algo exclusivo da arte. Ela pode ser aplicada a tudo na sua vida. A uma árvore, a uma pessoa, a uma cena do seu cotidiano. Tudo se torna arte quando visto com os olhos da presença, porque tudo ganha profundidade, tudo ganha vida. A beleza que você percebe fora é, na verdade, a beleza da consciência reconhecendo a si mesma. O objeto externo é apenas um espelho. O que toca é o reflexo do que já vive em você. E quanto mais você vive nesse estado, mais tudo ao seu redor se torna significativo. Ver com presença é ver além da forma. É reconhecer o fundo silencioso que sustenta todas as coisas. E ao fazer isso, você não apenas vê a arte, você se torna parte dela. Às vezes o momento presente parece demais. A dor, confusão, uma sensação de peso insuportável. A mente diz, isso não deveria estar acontecendo. E quanto mais você resiste, mais intenso tudo se torna. Mas e se por um instante você parasse de lutar? E se você dissesse sim ao que está aqui, mesmo sem gostar? Esse sim não é uma resignação, é uma abertura. É o início da transmutação. Dizer sim ao agora não significa gostar do que está acontecendo. Significa apenas reconhecer que isso é o que é, neste momento. E que a luta contra o agora só vai aumentar o sofrimento. Quando você aceita, algo se suaviza, a tensão cede. E mesmo que a situação permaneça, a sua relação com ela muda. Há mais espaço interno, há mais silêncio. E no meio disso, você começa a respirar de novo. Esse espaço é a diferença entre ser engolido por uma experiência e estar consciente dela. Quando há espaço, você não se perde, você observa. Você permanece enraizado no ser. E a partir daí, novas respostas podem surgir. Porque a clareza não nasce do desespero, mas da quietude. E essa quietude só pode florescer quando você solta a resistência. A vida traz momentos de dor, mas ela nunca exige que você sofra. O sofrimento é sempre o resultado da não aceitação. A dor pode ser acolhida, pode ser sentida com dignidade, com presença, e nesse acolhimento ela começa a se transformar. Não porque você fez algo para mudá-la, mas porque você parou de alimentá-la com a mente. Mesmo o agora mais difícil carrega uma porta, uma abertura para o que está além da forma. Se você tiver a coragem de entrar, você vai encontrar algo surpreendente. A paz no meio do caos. A presença mesmo dentro da dor. E ao tocá-la, você não será mais o mesmo. Porque você vai ter descoberto que o agora nunca é o seu inimigo. Ele é sempre o portal para o real.
A rendição é uma palavra que muitos confundem com fraqueza. Mas no caminho da consciência, ela é sinal de maturidade espiritual. Render-se não é desistir, não é se acomodar. É reconhecer que você não está no controle. E que a tentativa constante de controlar tudo só gera tensão, medo, frustração. A rendição é uma abertura profunda para o fluxo da vida. Da vida como ela é, e não como você queria que fosse. Você pode sentir isso quando algo não sai como você planejou, a mente se agita, ela busca culpados, ela fica projetando cenários. Mas há uma outra resposta possível. Parar, respirar, observar e então dizer internamente que seja como é. Não como um gesto de fraqueza, mas como um ato de confiança, de fé na inteligência da vida, que opera além da compreensão mental. Essa rendição não acontece de uma vez só. É um processo, um aprendizado diário. Ela exige uma atenção constante. Perceber quando a mente quer dominar e escolher soltar. Isso não significa passividade. Significa que as suas ações passam a surgir de um lugar mais profundo. Não do medo ou do ego, mas da clareza silenciosa da presença. A vida tende a fluir com mais harmonia quando você para de resistir a ela. As situações se resolvem de formas inesperadas. As respostas surgem sem esforço, porque você não está mais bloqueando o movimento natural das coisas. Você se tornou um com o fluxo. E esse estado não pode ser forçado. Ele nasce do não fazer interior. Rendição é liberdade, é o fim da guerra interna. E nessa liberdade, você descobre uma força que não é barulhenta, que não é agressiva, mas é firme, estável, inabalável. A força suave de quem confia no agora. E é essa força que transforma a maneira como você caminha pelo mundo. Você já notou como a mente tagarela muitas vezes obscurece mais do que esclarece? Ela está sempre te atrapalhando ao invés de ajudar? Ela enche o espaço com ruídos, com comparações, com suposições, e no meio disso, nós perdemos a visão clara da vida como ela é. Mas quando a mente se aquieta, mesmo que por um breve instante, algo se revela. É como limpar uma vidraça suja. De repente, você consegue enxergar com nitidez. Essa clareza não vem de pensar mais, mas de pensar menos. Ou melhor, de deixar que os pensamentos se tornem apenas nuvens passageiras no céu da consciência. Você os vê, mas não se agarra a eles. Você os reconhece, mas não se identifica. E nesse espaço de não envolvimento, a mente começa a descansar. Quando a mente descansa, o coração fala. Não com palavras, mas com intuição, com sensações sutis. Você sente quando algo é verdadeiro, mesmo que você não possa explicar. Você age com mais precisão, mesmo sem ficar planejando tanto. Essa é a inteligência do agora, mais ampla do que o intelecto
e muito mais profunda do que a lógica. Uma mente silenciosa não é uma mente vazia. Ela está viva, está alerta, está disponível. E ela não reage, ela responde. E essa resposta vem carregada de presença. Você começa a perceber o que antes passava despercebido. Pequenos detalhes, gestos sutis, nuances. Tudo ganha mais vida, tudo ganha mais cor, mais sentido. Cultivar essa mente clara é, na verdade, cultivar o silêncio interior. Não como uma ausência de pensamentos, mas como uma presença consciente. E quando você vive a partir dessa clareza, você descobre que não precisa entender tudo. Você só precisa estar presente. O resto se revela por si só, no momento certo.